Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de Isaías. Isaías capítulo 13, no versículo 11 e 12. O tema da palavra esta noite é: não corra de você mesmo. Qual que é o tema? E você corre de si mesmo? Sou prova. Amém. Como é que eu sei? Como que eu sei que eu não estou correndo de mim mesmo? Tem uma maneira de saber. Como que eu vou saber se eu estou correndo de mim mesmo? Por acaso você tem o hábito de falar dos outros? Você tem o hábito de falar ou ficar pensando muito numa outra pessoa? Isso aí é um indício que você corre de você mesmo, sabia? Por quê? Olhar para os outros, olhar para as outras pessoas é uma maneira de não olhar para si mesmo. Sabia disso? Quando a gente olha muito para a vida do outro, quando a gente fala muito do outro, quando a gente, aliás, tem pessoas que sabem mais da minha vida do que da vida deles mesmos. Você acredita nisso? Sabia que tem pessoas que sabem mais sobre a sua vida do que de outras pessoas? Isso daí é uma prova que a pessoa não olha para ela. E isso está correndo de si mesmo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Isaías capítulo 13, versículo 11. E castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos, que são os ímpios, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais raros. Deixa eu ver aqui essa tradução, homem também. Em alguma Bíblia aí está escrito varão? Olha aí na sua Bíblia. Farei com que os homens sejam raros, mais raros do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Amém? Esse contexto aqui do capítulo 13 está falando sobre a destruição da Babilônia. E essa destruição foi profetizada por este profeta. Quem é ele? Isaías. E simboliza também, além dessa profecia, também tem uma conotação simbólica do que vai acontecer com aqueles que lutam contra o povo de Deus e cujo coração está mais voltado para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Amém? Então, olha o verso 12. Ofir, mais puro do que o ouro de Ofir. O que é Ofir? Ofir é uma cidade. Ofir é uma cidade que tinha um ouro, mas ele era um ouro diferenciado, porque ele era puro. Olha aí a comparação entre os homens. Uma cidade que tinha um ouro mais puro e raro. Aquilo que é raro não significa que não existe. Você não concorda? Aquilo que é raro só é mais difícil de se encontrar. Então, homens, eu não estou falando para as mulheres. Homens, varões que têm coração puro, é raro. É raro. Aqui diz que os homens serão tão raros quanto este ouro, mas que eles vão poder ser encontrados. E aqui esta noite eu tenho certeza que todos vocês, varões que estão aqui, têm este coração. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu fui assim, levada, faz tempo já, eu falo, o que eu vou falar, meu marido vai ouvir, e a gente discute muito sobre isso em casa, mas eu vi uma reportagem, isso mexeu comigo, eu me arrepiei. E eu procurei saber se este rapaz, ele é crente,
e eu não sei. Se vocês souberem, por favor, me ajudem aí, porque eu procurei, mas eu não encontrei. Coloca a primeira figura, por favor, para mim. Vamos ver se vocês conhecem ele. Vocês sabem quem é ele? É o Guga, amigão meu. Ele chama Gustavo Kirchner, deve ser isso que fala, Gustavo Kirchner. Esse cara é o cara, gente. Eu não era fã dele, porque eu não sou muito chegada em tênis, embora o meu sobrinho goste muito. Meu outro sobrinho gosta também, o Rafael, mas eu nunca me atentei tanto a ele. E esses dias, lendo uma reportagem, eu virei fã desse rapaz. Por quê? Tem caráter, é homem, é macho. Sabe o que ele fez? Ele, no ano de 2000, foi convidado para participar de um torneio na cidade da Austrália, Sydney. E ele se inscreveu, sei lá como é que foi, só que quem patrocinava ele é uma tal de, deixa eu ver aqui, Diadora, eu não sei pronunciar, Diadora? Escutei aí. Diadora. Só que o representante da nação brasileira, naqueles jogos, era Olímpicos. E ele deveria colocar qual uniforme? Da Olímpicos. Mas Olímpicos era o quê? Concorrente. E sempre quem o patrocinou, cuidou dele, passou os perrengues com ele, não foi Olímpicos, foi a Diadora. E ele então falou lá para o pessoal responsável, em respeito à fidelidade dele a Diadora, que o patrocinava há anos, ele não iria colocar o uniforme da Olímpicos. Aí o que a Olímpicos fez? Falei, mas eu vou dar um jeitinho nesse rapaz. Ele está achando que ele é o tal. Não vou permitir. Ele vai ser obrigado a usar o uniforme, porque a Olímpicos era a marca que representava, na época, este torneio. O que vocês acham que o Guga fez? Não foi. Ele, depois de dialogar, parece que teve até entraram na justiça, e não adiantou, a Olímpicos ganhou. Então ele optou por não participar dos jogos. Aliás, do torneio de tênis. Aí o que aconteceu? A torcida não se conformou com a decisão dele. E a torcida fez um clamor. E o clamor daquele povo depositava o quê? A esperança nele, para que ele trouxesse a medalha de ouro naquela época. Então, por causa do clamor, cederam. O Guga pôde jogar com o nome do patrocinador dele. E aí, vocês acham que ele se deu bem, trouxe a medalha de ouro? Ele foi desclassificado nas quartas de finais. Você pensa que isso atrapalhou ele? Ele saiu, ele foi desclassificado, e eu não anotei aqui tudo, mas na reportagem diz que em outros torneios ele foi tão bom, que ele conseguiu a colocação como se ele tivesse ganhado em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui como é que eu escrevi. Ele não voltou com a medalha de ouro, mas com o respeito que seus seguidores tinham por ele, aumentou muito mais, né? Então, eu comecei a prestar atenção na essência deste rapaz, gente. Ele conseguiu recuperar a liderança do ranking de tênis de Sydney, sem ter participado praticamente, né? Porque ele foi desclassificado. E isso me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, que essência é deste homem? Mas os parabéns eu não tenho que dar só para ele. Quem mais deve receber o parabéns? Os pais dele. Principalmente o pai. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que conquista, que estrutura familiar foi criada um rapaz deste. Que estrutura que o pai dele conseguiu colocar dentro da casa. Porque Deus diz que nesses últimos tempos homens seriam raros. Mais raro que o puro ouro de Ofir. E eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesma. O que é que faz com que meninos
se tornem homens. Porque não pode ser só obra do pai. Não pode ser obra só da mãe. É o casal. Mas, separadamente, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E eu fico imaginando, Senhor, o que é que faz homens, varão? Não estou falando de homens querendo incluir mulheres, não. Serem pessoas de bem, pessoas de caráter, sem mesmo ser evangélico. O que é que faz? Coloca a segunda imagem, por favor. E eu estou estudando este professor aqui, ó. Esse loiro aqui, ó. Ele não tem o perfil, não tem as características, mas ele é indiano. E o nome dele, se você quiser anotar para você estudar sobre ele, é Bachchan. Meu Deus, espera aí. Em casa eu fiquei treinando. Bachchan, eu não sei falar isso. Bachchan Magaldi, sei lá, é Bicham Magauad, nome lindo, Bicham Magauad, professor indiano. E sabe o que ele diz? Ele falando sobre a vida dele, sobre a Índia, e ele diz que o segredo da prosperidade de uma civilização está na superioridade das mulheres. Interessante, né? O segredo da prosperidade de uma civilização está na superioridade das mulheres. Ele diz que aqui no Ocidente tem mulheres fortes. Por que as mulheres são fortes? Porque elas não quiseram ser concubinas e nem amante dos seus próprios maridos. Por que essas mulheres são superiores? Porque elas conseguiram, tiveram esse poder de ter o casamento monogâmico. Coisa que não acontece no Oriente. Lá o homem pode ter várias mulheres. Interessante que isso não é a vontade de Deus. Interessante que se você for estudar a Bíblia, você vai se encontrar com o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi é o que sempre ditou as regras dos tempos de Abraão, depois Moisés, e foi indo, e Deus foi tentando limpar a raça dele. Mas o Oriente mesmo, da onde saiu o Senhor, lá é comum ser o casamento. Como? Como é que é o casamento lá? Tanto o homem quanto a mulher. Pode ter vários maridos, várias esposas. E aonde é que a vontade de Deus foi se cumprir, igreja? No Ocidente. E falando mais abertamente, principalmente no Brasil. Por isso que o Brasil tem recebido muitas, assim, profecias, que deste lugar vai sair um avivamento. Isso é coisa para se pensar, igreja. E ele diz que nós, mulheres ocidentais, somos mulheres fortes, mulheres, como que a bispa Priscila sempre fala? Outro nome que ela fala? Ele fala lá, eu esqueci, empoderadas. Ele fala que as mulheres ocidentais são mulheres muito empoderadas. Ele diz que mulheres que não aceitaram ser concubina ou amante são mulheres que receberam um poder exclusivo. Ou seja, ele não sabe, mas nós sabemos que isso tem a mão de Deus. Amém? E esse professor, ele afirma que a disfuncionalidade familiar se dá pela poligamia. Então, quando um casamento, um lar está disfuncional, pode ter certeza que tem problema entre o homem e a mulher. Pode ter certeza que tem algum probleminha ali no meio. E isso é esse professor que é indiano falando, hein? Casamentos, indiano. Casamentos monogâmicos deram poder às mulheres. E mulheres fortes nutriram crianças fortes, que se tornaram homens e mulheres fortes,
e produzir uma nação que também é forte. Mas sem que ninguém notasse, sem que ninguém percebesse, o diabo sempre trabalhou para derrubar você, homem. Desde lá do jardim do Éden, para se ter acesso a um homem, ele precisou de uma mulher. Vocês concordam? Precisou de Eva para poder atacar Adão. E sem que as pessoas percebam, não mudou a estratégia. Ainda hoje é a mulher que o diabo usa para trazer problemas graves para dentro da sua família, ou então para dentro da sua própria essência. Já que vocês vão entender aonde eu estou chegando. O diabo tem feito de tudo para tirar o homem do seu papel. Então vamos falar de novo do homem, do varão. Quais os papéis que vocês homens desempenham? Papel de filho, papel de neto, papel de pai, papel de marido, papel profissional. Então, existem vários papéis que tanto o homem e a mulher também desempenham. Mas, focando para vocês, homens, presta bem atenção. O que é que o diabo quer que você deixe de desempenhar? O seu papel. Principalmente o papel de pai. Porque ele perdeu o pai dele. Ele perdeu o pai dele. Ele tomou uma surra quando ele foi fazer a guerra no céu. Quando ele decidiu ser semelhante ao Altíssimo, ele pensou: eu vou subir acima das estrelas de Deus, vou colocar o meu trono, vou estabelecer o meu trono e eu serei igual. Eu não vou ser maior nem menor, mas eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Então ele pensou: foi ele que me criou, foi ele que me fez todas as coisas, ele não vai me castigar por isso. Isso é uma coisa que eu penso. Então ele desafiou o próprio Deus. E seria totalmente injusto Deus ter brigado com o diabo, vocês não concordam? Como é que um criador dá uma surra na criatura? Então ele colocou de igual para igual, né? Mandou Miguel. E o que aconteceu com o diabo? Ele não foi lançado na terra, ele foi precipitado. Precipitado quer dizer que ele foi lançado com uma força fora do comum. E essa força não veio de Deus. Quem o lançou foi Miguel. E a terra ficou sem forma e ficou vazia. Ficou vazia por quê? Porque aquilo pelo qual ele tinha sido criado, aquele propósito, acabou. Todos nós fomos criados para um propósito. E se nós não tivermos consciência, não entendermos o nosso propósito, então não tem um porquê mais de nós existirmos. Vocês entenderam qual é o que o diabo quer com vocês? Ele quer tirar vocês do seu papel. Aí vocês deixam de ter plenitude, vocês deixam de ter aquele propósito. E não tendo mais propósito, não tem o porquê vocês então existirem. Aonde tem paz, entra tribulação. Aonde deveria ter fé, só tem ansiedade. E por aí vai. Mas ninguém nota isso. Ninguém nota. Então, desde o ano, antes de eu falar do ano de 1953, que aconteceu um fato, o diabo quer que você, homem, saia do seu papel. E para ele fazer isso, ele tem que investir em uma área específica de vocês, homens. E esta área é o seu comportamento sexual. Quer um exemplo? O diabo precisa tirar vocês do propósito pelo qual vocês foram criados. Ele perdeu o pai dele, agora ele não quer que você seja pai, ou não quer que você sinta que você tem um pai. Então ele começa a atuar na parte sexual de vocês. E como que ele entrou sorrateiramente? Eu vou mostrar para vocês uma maneira. Existem outras, mas essa em específico. No ano de 1953, coloca a terceira figura, por favor. Esse homem é um sádico. Ele é louco.
porém ele é trilionário. Este homem aqui é um solteirão. Ele morreu no ano de 2017 com 91 anos. Ainda morreu com 91 anos. Tem tanta gente boa que sai antes da terra, né? O bonitão aí, ó. O gostosão, o galã, morreu com 91 anos. Sabe quem é esse cara? Ele se chama, eita nós, Hugh Hefner. H-U-G-H, sei lá, só o Tiago Sonoda para falar. Hugh Hefner. Ele é um solteirão, galã, que decidiu criar uma revista apenas para o público masculino. E ele colocou um símbolo da revista de um coelho, que para esse Hefner, o coelho é como um playboy do mundo animal. E por se tratar de um animal sofisticado, para ele deu o nome na revista de Playboy. Ele é o criador da revista Playboy. E esse moço aqui, não sei na época, eu só consegui essa foto dele aqui. Essa gravata ridícula. Eu acho. Eu gosto de traje social, gosto muito do smoking, mas essa gravata aí, sei não. Pois é. O bonito aí, ele atraía as mulheres para ele. E ele não atraía uma nem duas, ele era um homem insaciável. Ele atraía muitas mulheres. E na reportagem diz que todas as mulheres que se achegavam até eles eram mulheres lindas e moças emocionalmente saudáveis. Mas ele era tão sádico que ele traumatizava as mulheres. E ele repudiava essas mulheres. Essas mulheres ficavam literalmente traumatizadas depois que caía na mão deste homem. Interessante, né? Eu fico imaginando que não é só ele que traz sofrimento para as mulheres, né? Porque ainda hoje existem homens que pensam que cresceram só porque usa roupa de homem, que ainda judiam de mulheres, né? Ele não tinha compromisso nenhum. Assim como hoje também existem homens que não têm compromisso nenhum com relacionamento com uma moça, né? Ele sempre vai querer machucar e rejeitar. Por quê? Por que essa revista foi criada? Por que os homens puros seriam raros? Por que Deus compara os varões ao ouro fino que é encontrado só lá em Ofir? Por quê? Passa aí pela cabeça de vocês? Porque o que ele é um instrumento, né? Porque quem está por detrás dele é o nosso arqui-inimigo, o diabo. O que o diabo quis fazer com que este homem fosse o instrumento nas mãos dele, ele fez muito bem. Porque começou em 1953, mas se espalhou pelo mundo. E qual foi o ensinamento que ele deixou? Não precisa casar não, meu irmão. Você precisa ser playboy. Você sabe o que é playboy? Pegador. Aqui em Ouro Fino, Minas Gerais, a gente chama de galinha. Eu não sei como é que é lá em São Paulo. São Paulo é galinha também? Não sei, no meu tempo parece que era galinha. Não sei se atualizou o negócio. Mas o bonito ali, ó, playboy ou pegador, começou então a ensinar os homens a rejeitarem o casamento, para que eles possam viver os prazeres da vida. Os meninos querem ter mulheres, homem quer ter uma mulher. Meninos culpam os outros, é isso que ele ensinou. E os homens, homem que é homem fica culpando o outro? Não, ele assume a responsabilidade. Meninos contam mentiras. Onde você estava? Eu estava jogando bola com os meus amigos. Tem até foto no celular da boba, para comprovar, e ela ainda pergunta onde que ele estava. Você acha que menino fala a verdade? Menino não fala a verdade. Homem fala.
Não importa se for doer ou não. Amém? Mas por que isso tem acontecido? Por que ele conseguiu alastrar isso? E todos os homens, um dia ou não sei em que fase da vida, pensou um dia ser um pegador, ser um playboy, ser um galã, ser um solteirão rico. Se ele pensou isso, eu mato ele hoje. Porque isso eu não perguntei para ele. Então, o que vocês acham? Por que isso se alastrou tanto? Por que isso aconteceu tanto? Ô, gente, o que a gente mais queima, não é, Fernando? Quando entra os homens para a igreja, a revista Playboy. É incrível. Quantas revistas deste homem aqui nós já queimamos. Mas para ele não tem problema nenhum, né? Porque ele já recebeu o valor, né? Mas por que isso acontece? Porque eles faltam um pai. Porque eles faltam um pai. Na ausência de pais, hoje, a sociedade não está acontecendo aqueles ritos de passagens de criança, de menino, de jovem para homens. Não está tendo mais isso, por causa da ausência dos pais, e no caso dos homens, a ausência de um pai. Por quê? Porque só verdadeiros homens que são puros, só homens que são verdadeiros convidam meninos para se tornarem homens também. Como é que foi na sua casa? E pela falta do pai, homens têm virado galinha, porque o rito de passagem de um menino hoje, dependendo da casa, dependendo do pai que ele tem, é num prostíbulo. O pai acha que para o filho virar homem, a primeira experiência sexual dele não vai ser com a esposa dele, vai ser com uma prostituta. E pasmem, eu cansei de pegar jovens contando para mim, sendo eles crentes, que foi o próprio pai que o levou. Pai crente. Eu não tinha essa experiência quando estava no mundo. Eu nunca atendi ninguém quando eu estava no mundo, porque quando eu estava no mundo eu não era pastora. Mas dentro da igreja não são nem um, nem dois, nem três. Agora, recentemente mesmo, o pai que levou o filho lá no prostíbulo. Agora o meu filho vai virar homem. Só que o que o pai não sabe é que a maldição que está por detrás disso é que o filho vai virar um solteirão, um galinha. Vai virar um playboy. É isso que acontece. É esse tipo de homens que a gente tem atendido, homens que não conseguem ser homens porque são inseguros, porque eles não têm a figura do pai. Ah, mas meu pai não me levou no prostíbulo. Mas eu também já vi casos que o pai projeta no filho o que ele queria ter feito e não fez, mas agora ele se vê no filho e é através da manipulação. O filho entende que ele pode ir. Meu pai não disse com essas palavras, entendeu? Mas ele deixou claro que a melhor maneira de virar homem é transando com uma prostituta. Mas o que acontece, igreja? Abre para mim, por favor, Provérbios 21, versículo 17. Tem pai que fica feliz de saber que o seu filho virou um galinha. Fica feliz, igreja. Olha o que está escrito em Provérbios. Abriram? Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres vai ficar pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quem ama esse tipo de prazer vai ficar pobre. Teu filho vai perder tudo que você vai construir. Teu filho vai dar um jeito de perder tudo que você já construiu.
Por quê? Porque é uma maldição em que para que os homens não se casem, vivam sempre como meninos, sempre fixados no sexo e virem playboys. Homens não estão alcançando o seu potencial de ser quem são, não estão cumprindo o seu propósito pelo qual foi criado. Misericórdia, né? Em uma sociedade onde não existe pai mesmo, os homens se relacionam com as mulheres como se estivessem se relacionando com a sua mãe, como se estivesse se relacionando com a sua irmã. Tem muitos casamentos que a mulher é para o marido uma mãe ou então uma irmã. Mas por quê? Porque o pai não ensinou o seu filho, através da maneira como ele tratava a sua esposa, o seu filho ser homem, para também tratar a sua esposa como uma mulher, a sua mulher como uma esposa. Como assim? O menino cresce desde pequeno, vendo o pai ser grosso, ser sem educação com a mãe. Menino cresce desde pequeno, vê o pai destratar as filhas, ser durão com as filhas, e quando ele casa, o que ele vai reproduzir? A mesma coisa. Ele vai casar com uma mulher e vai tratar ela do jeito que ele viu o pai dele tratando a mãe. Cala tua boca que quem manda aqui sou eu. Você não fez a comida? Dá teu salário. Homens que são crianças, que casam e tratam a sua mulher desta maneira, são homens que querem mais a proteção do que serem protegidos. Então eles pegam o dinheiro da mulher, eles pegam o dinheiro das filhas ou do próprio filho, porque ele precisa se sentir o quê? Protegido. Ele não tem uma condição emocional, ele tem condição física, mas ele não tem uma condição emocional e nem espiritual para proteger uma família. Mas, na verdade, ele não faz mais nada, ele não faz nada além daquilo que ele cresceu observando. Complicado, né, igreja? Meu Deus. Pais ensinam os seus filhos a vencerem os seus medos. Ô, gente, ser pai de menino é diferente de ser pai de menina. Eu não tive filho homem, não tive. Meu marido não teve, mas da maneira como eu vejo ele educando as meninas, e sendo o 17º filho, 16º, né? Perdão, errei, olha só. Sendo o 16º filho, eu vejo que o meu sogro cometeu muitas falhas, mas esse tipo de falha ele não cometeu. Porque o Fernando me trata muito bem, e trata melhor ainda as meninas. Então, eu fico observando. Falei, meu Deus do céu, ser pai de menino não é brincadeira. Agora, eu não tenho filho homem, mas eu vou entregar minha filha para qualquer homem? Feliz da mulher se tivesse eu tido um filho homem. Porque eu dava chinelada no meu filho se eu visse alguma coisa errada dele. E a primeira coisa que a gente observa é na escola. Como é que o seu filho trata as professoras? Como é que o seu filho trata o próprio irmão ou a própria irmã? Como é que o seu filho trata as coleguinhas na escola? Ai, se o meu filho bateu, porque a menina lá deve ser uma bisca ruim. Não importa se a menina é bisca ruim, o teu filho não é. Então, criar menino é muito diferente. Não, meu filho é rude, o meu filho vai montar em cavalo. Não, filho, não vai montar em cavalo, ele vai montar em pessoas, achando que as pessoas são cavalo. E isso é muito sério, igreja. Ensina o seu filho a pedir desculpa, ensina o seu filho a pedir perdão. Logo, façam a mesma coisa para as meninas. Mas homem puro hoje é raro. E vocês têm que dar continuidade, em nome de Jesus, a essa raridade. Por quê? Porque nós temos pai. Mesmo que você tenha entrado dentro da igreja órfão, Deus é pai de órfãos. Amém?
Mesmo que você tenha entrado dentro da igreja, o teu pai já ter falecido, ou teu pai ter feito muitas coisas erradas, você não tem nenhuma afinidade com ele, graças a Deus isso não é o meu caso. Eu falo para vocês, entrar na igreja é tremendo, porque Deus restitui. Mas quem roubou não foi o Senhor, quem roubou foi o diabo. Ele tem N instrumentos que trabalham para tirar vocês, homens, do propósito. Porque ele saiu do propósito e se deu mal, então os outros filhos também vão se dar mal. Ele acha que é nosso irmão. Tadinho. Nem comendo muito arroz, não adianta mais. Está destituído da glória, né? Está destituído. Então, meninos que são criados pelos pais, aí o bem chega do serviço, eu nunca chamei você de bem, né? Mas eu ouço muito isso aí. O bem, leva o menino para passear, mas nem que a vaca tussa. Trabalhei o dia inteiro, por que você não fez isso? Criação é com a mulher, filho homem não. Filhos, meninos que são criados pelos pais, são meninos autênticos. Ô Silveira, aleluia, hein? Um harém. Gente, está chegando a Ana, tem noção? Aninha. Se homem, olha, não vou nem falar. Um harém. Passou o Senebruce. E olha que Angélica e Mona Lisa é ali, ó. Tudo igual. Jesus amado, olha, orem pelo Silveira. Orem pelo Bruce. Tem mais algum pai de harém aqui? Não, né? Meu Deus do céu. Ah, tem o ali, o filho de Deus ali também. 3, né? Arruma mais uma que você alcança o Silveira. Elcio. O Elcio também tem um harém na casa dele. Uai, e a Michelle, não conta? Filho. Meu Deus do céu. Meu pai também, em casa era o quê? Você também, Nando. Ah, mas o harém dele não conta mais, foi embora, né? Hã? Mas o harém dele já voou. O Silveira ainda tem, ó. Bruce, ó. Ainda tem a Aninha nem chegou ainda direito. Já existe, mas não está aqui ainda, meu Deus do céu. Vocês querem ter filhos autênticos que falem a verdade? Ensina ele, pai. Filhos criados pelo pai são meninos autênticos, meninos que assumem quando as coisas erram. Agora, se o seu filho errar e você fala, não conta para tua mãe que o negócio pega. Filho, não dá. Eu nem sei se eu faria isso, entendeu? Estou aqui ensinando o que é o certo, né? Mas não adianta. Se você quiser o certo, não tem outra maneira de fazer o certo, se não for o certo. Meninos, são meninos criados por pais, são meninos que não costumam tomar suas decisões baseadas em emoções. Porque o seu pai vai avisar que emoção passa. Aí depois as consequências ficam, né? Meninos quando se casam, meninos que não são criados pelo pai, ou até mesmo o pai que cria os filhos, mas não foram criados pelos seus pais, com medo de errar, vai cometer excessos, né? E todo excesso esconde uma falta. Se você é muito radical, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Se você é muito liberal, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque todo excesso esconde uma falta. Então, meninos que são criados de qualquer maneira, quando eles casarem, qualquer discussão ele vai voltar para a tua casa. Não vai aprender a resolver problemas. Qualquer discussão eles vão falar assim, não quero mais ficar casado, ou seja, quero ser um playboy. Ele não quer falar que quer virar um galinha, mas ele quer ficar com todas, sem precisar ter responsabilidade, porque quem tem responsabilidade é homem. Meninos não têm responsabilidade, são crianças. Caráter não é só pagar conta em dia não, igreja. Tem muita coisa que envolve o caráter. Meninos em corpo de homens não suportam ver o sucesso do outro. Sabia disso?
Ninguém pode se destacar. Ninguém pode ser melhor, porque meninos não vencem. Eles ficam chorando pelo caminho atrás de alguém que cuide deles. Já o homem não. O homem, ele foi criado para vencer. O homem foi criado para competir. O homem foi criado para ter vitória. O homem foi criado para conquistar. O apóstolo Paulo mesmo dizia isso. Ele mesmo disse sobre correr uma corrida e vencer. Ele cita até que o vencedor vai ganhar o quê, igreja? Uma coroa. Um prêmio. Então, veio um menino aí, vestido com roupa, né? Não vou nem ficar falando o nome dele para não dar problema. Mas ele cria aquela tal de, como se fosse uma religião, como se fosse uma doutrina, como se fosse um evangelho, que é isso que está aparecendo. Ele cria o socialismo, né? Isso aqui foi uma criança numa roupa de homem, que criou o socialismo, e ele diz assim, ó, eles ensinam assim, que não pode ter um vencedor. Socialismo ensina a nivelar as pessoas. Mas este nível que eles querem nivelar as pessoas no nível de mediocridade. Não é de conquista, não é isso, é de mediocridade. Ninguém vai poder se destacar, não vai poder ter vencedores. E quando você se torna igual ao outro, quando todos são nivelados da mesma maneira, o que vocês acham que significa isso? Significa que, na verdade, foi rebaixado todo mundo. Você não pode falar o que você pensa. Se você tiver a mais, você vai ter que dividir. Ninguém vai poder se destacar. Ninguém vai poder ser vencedor. Ninguém vai poder conquistar. Porque se... Oi? Oi? Querem paralisar. Ou seja, se eu for melhor do que você, Maria, você vai poder entrar na justiça, porque ninguém pode ser melhor do que você. Nós temos que ser. E quando todos pensam da mesma maneira, significa que ninguém está pensando. O diferencial é justamente isso. Eu não concordar com você, mas te respeitar. Você não concordar comigo, mas você me respeitar. O que vocês acham? Jesus ensinou o quê? Se você olhar para a palavra de Deus, aqui o tempo todo nós somos mais que vencedores. Nós somos bem-aventurados. Quer dizer que vocês homens estão sendo preparados há muito tempo, não é agora não. Há muito tempo vocês estão sendo massacrados. Vocês estão sendo influenciados, mas não se percebe. Mas agora as coisas estão virando assim, está muito explícito. E agora, o que fazer com aqueles filhos que já se perderam? Como é que vai fazer, igreja? O homem foi criado para conquistar. Por isso eu falo para vocês, pais, ensine os seus filhos a conquistarem. Ensine os seus filhos que eles são mais que vencedores. Amém? Eu gosto quando estou perto do Bernardo. Hoje nem tanto, né, ele fala. Mas antigamente eu falava, Bernardo, pode assistir o tal do filminho. Mas a minha mãe diz que eu não posso. Eu falei, mas eu sou mãe da sua mãe. Então eu mando nela e mando em você. Não, minha mãe disse que não. Gente, e ele não fazia. Quantas vezes? E no entanto, na hora eu ficava assim, mas puxa vida, o menino parece que está me desrespeitando. Mas hoje eu vejo que não. Eu vejo que a minha filha conseguiu colocar nele princípios. E isso é honrar pai e mãe. Amém? Só que, quem é que foi usada na época do jardim? A Eva. Mas ela sabia que estava sendo usada? Não. Por isso houve perdão para ela. Por isso que destituído da glória de Deus está o diabo. Porque ele manipulou a Eva e ela foi para cima de Adão. Mas hoje as mulheres continuam fazendo a mesma coisa e não sabem. Distorceu-se o conceito de feminismo, que está distorcido, porque feminismo não é isso. Feminismo conseguiu muitas coisas boas.
Mas hoje as feministas, elas consideram que para elas é uma vergonha se o homem pagar uma conta dela. É uma vergonha se ela for sair do carro e ele fechar a porta do carro ou abrir do jeito que você faz para mim. Vai ser uma vergonha para ela se por acaso ela tiver um filho e um homem levar a sacola da criança. Mesmo por quê? Porque a produção vai ser independente. Não preciso de homem. As feministas hoje, elas não, em parte, eu acho que não sabem, parte sabe o que estão fazendo sim. Elas estão sendo instrumentos. Me desculpe se você pensa ao contrário. Nas mãos do diabo para detonar com a figura do homem. Mas quando a figura de um homem está detonada para uma mulher, na verdade o problema dela é com o homem ou é com o pai dela? É com o pai. Em algum momento, pai, você falhou com a sua filha. Em algum momento você vai falhar com a sua filha. Mas você não pode ter medo de falhar. De forma alguma. Porque existe o quê? Perdão. O pedido de desculpa. Agora, pai que não reconhece que errou e não sabe pedir desculpa ou perdão para a própria filha, precisa reconsiderar. Porque isso daí é soberba. E é justamente o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 13, o primeiro versículo que a gente leu, o 11. Deus vai acabar com os soberbos. Se nós conseguirmos ser humildes, nos tornarmos humildes, os nossos filhos serão sem problema nenhum. Vocês concordam? Um homem que vive controlado por suas paixões. Um homem que vive controlado pelo aquilo que ele sente. Meu Deus, né? Ele se torna uma doença na sociedade. Quando um homem se recusa a domar os seus instintos sexuais, a sua força, quando um homem repudia uma mulher a ponto de não casar, querer ser um playboy, ele vai provocar muita dor em volta dele. E o pior é que os playboyzinhos estão entrando na igreja. Os playboyzinhos hoje acham que pode namorar, pode transar, pode ficar. Aqui na Sara Nossa Terra, não. Vocês estão notando a ausência de alguns? Prestem atenção. Preferem sair, servir a Deus aonde é permitido, do que enfrentar os seus problemas. Mas a falta disto é o quê? A responsabilidade do pai, que não chamou atenção, que não interviu e que deixou para a mãe resolver os problemas. Está errado. Vão pagar um preço muito alto, porque vão trocar a glória de Deus pelos seus instintos sexuais. Preferem sair do que se regenerar, do que se ressignificar, do que se acertar com Deus e às vezes com a própria igreja. Como é que vai fazer a igreja? A gente vai compactuar com o pecado? Hã? Vocês aceitam receber unção de pessoas tocando aqui, tendo vida dupla ali fora? Não vai ser assim aqui. E que Deus nos abençoe. Porque eu recebi mensagem de familiar, dizendo que se eu não fizer o casamento dele com o namorado dele, ele vai me prejudicar. Familiar. Estou falando aqui online também. Michel, você tira eu da cadeia, né? Tira. O Ivan disse que ia me tirar um dia, mas o Ivan não está aqui hoje. Não caso. Não caso. Não caso e não vou no casamento. E não tem nada a ver com a pessoa. Mas eu não posso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, que Deus nos ajude. Você está sabendo de alguém que vai ficar em casa e não vai votar? Vai atrás. Seja corajoso. Porque aquilo que o detém ainda está na terra. E aquilo que detém esse espírito
do anticristo é o Espírito Santo. E ele está aqui com a gente, a igreja. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar. Não vai aceitando as coisas passivamente, não. Porque você pode, hoje não está enfrentando, mas você pode ter alguém da sua família que vai enfrentar. A paternidade está aí, não recebe quem não quer, porque Deus é Pai. Amém, igreja? Deus, Ele é Pai. E quando um homem não tem foco, quando o homem não tem controle na sua energia física, na sua energia emocional e sexual, ele será um playboy. E o pai que ensina isso para o seu filho, é o pai que ensina. E a nossa sociedade hoje lá fora, gente, não tem pai. Mesmo tendo pai dentro de casa, não tem pai, são pais ausentes. Os homens não vão reproduzir um modelo de sustentar sua família. Eles vão rejeitar o casamento. E sabe o que é que muda a identidade? Sabe o que é o rito de passagem de um jovem para a sua fase adulta? Sabe o que modifica a identidade de um jovem? Sabe o que faz um homem se tornar homem? O casamento. A família. É o homem, gente. Eu escrevi desse jeito aqui, ó, tá? O homem só sossega quando ele casa. E ele perde o sossego se ele não conseguir casar. Sabia disso? Já conheceram homens aí tribulados, que ansiosos, que precisam tomar remédio para dormir? São homens que ainda não conseguiram e entendem e acham que não vão casar. Isso é uma outra maneira do diabo estar te tribulando, viu? Porque isso é uma mentira. Porque se você é filho de Deus, isso vai acontecer na sua vida. Se não aconteceu, dá glória a Deus. Na verdade, Deus tem te livrado. Deus tem te livrado. Espera que na hora certa vai acontecer. O homem só sossega quando se casa. Por quê? Porque é com o casamento que ele vai assumir nova identidade. É o casamento que traz responsabilidade. E o casamento ajuda o homem a mudar o seu comportamento infantil. Demora um pouco, viu, meninas? 6 casam, primeiro ano, cadê a Thaís? Tiago, tapa os ouvidos. Primeiro ano é um saco. Para mim não foi tanto, não. Porque eu também era bem criança na época, então se ele era, eu não percebi. Primeiro ano ele acha que ele é o tal. Crianção, bebezão da mamãe. Se bobear, vai comer bifinho lá na casa da mamãe. Se bobear, vai jogar comida no lixo. Passa, viu, irmã? Passa, porque é 1 ano, eu não dou 1 ano para ele virar gente. Porque ele vai ponderar, mamãe ou o amor da minha vida? Se eu for para a casa da mamãe, puxa, a vida vai ficar feio. Fica mesmo, hein? Voltar para trás, misericórdia. Aí você coloca na balança, você fala, a mulher fala, igual o Adão, né? Senhor, ela é a razão de todos os meus problemas, mas eu não consigo ficar sem ela. Aí no próximo ano ele passa a renunciar e depois fica um gatinho. O meu é pastor, né? Gatinho. Um amor de pessoa. Então, vai com fé aí que o negócio um dia vira. Um dia acontece. As responsabilidades ajudam a mudar a vida de um homem. As responsabilidades tornam o homem que era infantil em homem. Homens se tornam melhores quando dedicam para o bem-estar da sua família. Sabe por que vocês foram criados, homens? Sabe qual é o propósito de Deus na vida de vocês? Além de adorar e servir a Deus, de proteger sua família. Então, o homem que não se sente que está protegendo, ele é frustrado. Ele fica com uma fixação, a gente chama de neurose isso. Ele fica fixado naquilo, e ele não progride, por quê? Porque ele é infantil. Nenhum neurótico cresce. É o eterno infantilismo. Mas quando o homem percebe que ele foi
criado para proteger, para trazer o bem-estar para sua casa, para pagar as contas, para deixar sua mulher feliz, ele se torna o homem mais feliz da terra. Uai, vocês não estão felizes? Vai proteger sua esposa para você ficar, meu irmão. Vai trazer bem-estar para sua casa, ver os seus filhos bem. Isso vai te fortalecer, porque é isso que te falta. Cumprir o seu propósito. Homens nasceram para estar no comando. É que nós, mulheres, somos mais espertas do que vocês. Eu vou dar uma dica para vocês aí, ó. As meninas aí me perdoem. Ele pensa que é esperto. E é. Mas eu sou mais. Ele pensa que a última palavra é dele, mas eu dou um jeitinho. Ele acha que é dele, mas eu manipulei, entenderam? Vocês não fazem isso, né? Não. Elcio, meu filho, você pode ter mais 10 divisas aí no teu ombro, você não pega a Michele nem com milho. Não pega, não pega, não pega. Mulher não pega nem com milho, gente. Se você olhar para ela agora, você vai ver um anjo, né? Nem vou olhar. Homem nasceu para estar no comando, não adianta. Quando você protege sua família, homens se tornam homens quando estão em família. Se a sua mulher começar a falar muito, meu irmão, toma posição dentro da sua casa também, coloca ela no lugar dela, mas não na frente dos filhos. Conversa no particular com ela. Mulher pode ser esperta, mas ela não é burra. Se tornou ofensivo para algumas mulheres permitir que o homem cuide dela. Voltando a falar das feministas. Está faltando alguma coisa para elas. Na verdade, o que é que falta para essas meninas? Alguém que a proteja. Falta um pai. Meu marido, antes de chegar em casa, quase todos os dias ele fala para mim, a Bruna Vilela está aí? Aí eu falo que a culpa é dele. Se eu ficar falando que a culpa é dele, eu fico, parece que me justificando, né? Mas eu estou gordinha. Antes de sair, ele manda mensagem para mim. Você quer alguma coisa? Linda, ele me chama de linda. Oi, linda. Você quer que leve alguma coisa especial? Oh. Querer a gente quer, mas a gente não deve. Aí, o que você vai trazer, meu amor? Pode levar um pastelzinho? Ai, Jesus. É de queijo? É. Ai, então traz. Leva 2? Não, só um. E é assim, gente, é ele que me deixa gordinha. Na verdade, eu sou porque eu quero, né? Mas, ó, isso aí é carinho. E tem mulher que acha que isso é o cúmulo do absurdo, que isso é abusivo. Minha irmã, deixa as coisas acontecerem. Deixa o natural acontecer. Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Está sendo ensinado para as mulheres que elas não precisam se casar. Elas não precisam de homem nem para gerar um filho. Elas podem ser independentes em tudo. E isso é uma mentira. Sabe o que vai acontecer, igreja? Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que se liberta. Sabia disso? Por que eu estou falando disso? Porque a gente entra para a igreja cheio de problemas. Mesmo que você tenha se convertido quando era pequeno, está na igreja, talvez você não notou. Mas o mundo, de uma certa maneira, acabou te moldando. Acabou te moldando. Aí você ouve uma palavra, você tem ali um insight, aí você pensa, vou mudar. Aí você sai da caverna, você sai da sombra, você enfrenta os seus medos. Aí quando você se torna diferente, aqueles que estão dentro da caverna, aqueles que vivem nas sombras vão querer te matar. Aqueles que vão perder você, vão perder a sua amizade, vão perder o seu ouvido, vão perder o seu colo, vão querer te matar. E a maneira como eles fazem isso é te humilhando, é te rejeitando, falando que você ficou louco, ficou louca,
E é isso que acontece. As pessoas vão querer se afastar de você, porque ninguém dá conta de ficar do lado de uma pessoa que é liberta, a não ser que o outro também seja. Por que a sua esposa não está aqui? Não tem pulso lá, não? Por que seu filho não está aqui? Por que a sua filha não veio? Você não manda na tua casa, não? Hã? E aí vai. Você não percebe, mas o mundo vai te moldando. Aí você vai chegar lá com os 2 pés no peito e falar, agora quem manda aqui sou eu. Aí eu vou escutar a bomba daqui, ó. Bum. Não é assim. Respeito a gente conquista. Autoridade também a gente conquista. Mas isso é para você olhar para dentro da sua vida. Olhar para dentro de você e parar de olhar às vezes para a casa do outro, do irmão, disso, daquilo. Porque tantos problemas como a solução dos seus problemas não está na casa do outro, está dentro da sua. E você recebe direções, palavras de Deus aqui deste altar. Você tem o Senhor do teu lado. Você tem a força do Senhor com você. Então coloca em ordem aquilo que está em desequilíbrio, em nome de Jesus. Porque se você não fizer isso, socialismo vai entrar, comunismo vai entrar, e como é que vai ser? Eu não vou parar. As reuniões vão ser na minha casa às 20 horas. A gente faz igual fazia na pandemia, né? Põe um carro lá na rua de baixo. Que hora que a gente se encontrava? Sim. Tem divergência de horário aí, ó. 6 na hora. Era carro na rua de baixo, era carro na rua de cima. Mas nós estávamos lá de joelho, dobrado, orando pelo Brasil. Nossa, mas a pastora Ana não ora, a pastora Ana não faz isso. Eu não fico tirando foto, amor. Não preciso disso. Quem precisa ver, está vendo. Não preciso ficar saindo no jornal. Não preciso. Uma coisa vocês têm, cobertura espiritual. Isso aí vocês durmam em paz. Porque a gente toma um soco antes de chegar em você. Mas se chega em você, você pode ter certeza que chega leve. Mas nós estamos arrebentados lá em casa. Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Mas é para isso que o Senhor nos deu o chamado. Porque para quem tem chamado, o pelo da ovelha não pesa. Pode botar, não pesa. Mas a minha preocupação é com os tatauzinhos que estão crescendo. Ou os maiores que estão se projetando. Ou os maiores que estão se revelando. Toma o pulso da sua casa. E essa palavra é para vocês hoje, varão. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Coloca Jeremias, capítulo 31, versículo 3 para mim, por favor. Vai eu lá em casa falar para o Fernando assim, hoje eu não estou afim de ir no culto. Sabe o que ele vai falar para mim? Pois vai do mesmo jeito. Só se eu tiver atestado médico, gente. Com atestado ele libera. Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno, te amei. Ele está falando isso para você. Também com amável benignidade, te atraí. Você acha que você veio na igreja por causa do convite de alguém, né? Mas quem te trouxe foi o Senhor. E quem continua tirando as pessoas da igreja também é o Senhor. Não é pastor, não é pastora, não é o pessoal do louvor, não são vocês daí de baixo. Não. Quem tira as pessoas da igreja é o pecado. Só que é o Senhor que nos atraiu. E isso, para mim, basta. Porque eu creio na palavra.
Isso é uma demonstração genuína para mim de amor. É para vocês? Nós tivemos revisão de vidas esse final de semana. Não teve um que quis batizar. E eu fiquei imaginando, será que nós não estamos sabendo pregar? Fiquei com aquilo no coração e de repente uma moça pegou, pediu o microfone. Vocês estavam aqui, vocês viram, né? E ela começou a falar coisas ali que eu falei, obrigado, Senhor. Ela falou coisas tremendas, mas não quis batizar. E eu fiquei imaginando, será que o evangelho já foi pregado a toda criatura? Porque só tem desviado, igreja. Eu fico triste quando eu faço uma revisão e tem pessoas que estão afastadas do Senhor muitos anos. Mas acho que o batismo valeu. Acho que o batismo valeu. Eu entendo que não entendeu. Porque quem se batisma, quem crê, não tem como voltar atrás. Eu pelo menos penso assim. Então eu fiquei pensando, Senhor, será que já foi pregado o evangelho a toda criatura? Porque na internet só fala sobre as coisas de Jesus. E são crentes. Agora nós vamos ter que ficar rebatizando quem é desviado? Não teve batismo hoje. Aí depois parece que 3 pessoas se arrependeram, mas não podia, tal, então a gente deixou para dezembro. Eu estou triste aqui hoje, mas sou humilde em dizer para vocês, foi uma bênção. Foi uma bênção revisão. Oi? E se morrem? Verdade. Mas amém. Eu estou aqui. Você também? Eu estou aqui. E se a palavra pregada aqui te ofende, dê glória a Deus por isso. Porque quando a palavra não fizer mais cosquinha em você, quando a palavra não produzir em você o arrependimento, então você está ouvindo o que você quer, não o que você precisa. Vão se afastar de você, porque você é a imagem que reflete justamente o que ele ou ela queria ser e não conseguiu. Você entende por que você perde amigos quando você vem para a igreja? Você entende por que você precisa ter renúncias para servir ao Senhor? Porque você foi corajoso, você foi corajosa. Outros não são, mas queriam ter a sua coragem. Mas quando chegam dentro da casa, tem um pai que bebe, tem uma mãe que se prostitui e não tem o que comer. Você não é assim. A sua casa é do Senhor Jesus. Você pode levantar suas mãos e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas serve do jeito que você quer? Ou do jeito que a palavra de Deus diz? Porque foi Ele que te atraiu. Ô gente, você tem noção? Foi Ele que me atraiu. Onde estão as outras pessoas no domingo, dia de culto? Diz isso para mim. Fazendo campanha política? Não precisa. Não precisa. É em momentos assim que a gente ganha. É em momentos assim que a gente ganha. Homem que ainda está cativo é homem que vive pelo hábito. Tem hábito de ser grosseiro, tem hábito de falar palavrão, tem hábito de gritar no trânsito, tem hábito de não ser educado com as autoridades. Meu irmão, isso é hábito. É hábito. Então o homem que ainda anda pelo hábito é o homem que está preso, que está cativo. Mas um homem de espírito livre age de forma que ele não espera. Gente, fui eu que falei assim? Nossa, mas era para me ter reagido dessa maneira. Mas por que você não reagiu? Eu não sei. Eu consegui. Isso é obra do Espírito Santo.
Deixa Ele te convencer. Homem de espírito livre age de forma que não esperava, porque é o Espírito Santo que guia a sua vida. O que o Senhor quer, igreja, e o que o diabo não quer, é que nós tenhamos a nossa autonomia de volta na nossa mão. O que Deus quer para nós é que a nossa autonomia esteja de volta para nós. O que é a autonomia? Eu consigo pensar por mim mesmo. Eu tenho o Senhor. Eu consigo resolver os meus problemas. Eu não vou desistir. Eu não vou gritar. Eu não vou esmurrar. Eu não vou desistir. Amém? Por isso é que nós temos que ser como crianças na presença do Senhor. Não esquece disso não. Feche seus olhos, por favor. Nós estamos aqui esta noite para ser corrigido. Você veio aqui esta noite para ser corrigida, minha irmã. Você veio aqui esta noite para ser corrigido, meu irmão. E feliz de você que tem um espírito manso, um espírito tratável. Você precisa aprender a ter limites. Deus está dizendo isso para você essa noite. Ele vai te colocar limites. Aleluia. Deus começou a ministrar no meu coração lá em casa, e eu ouvia Ele falar: você tem o meu espírito, você tem a minha semelhança. Aleluia. Oh meu Deus, você tem o meu DNA, você é meu filho, você é minha filha, e isso é o Senhor falando para você. Então, se somos filhos de Deus, é porque Deus tem plano, Deus tem propósito. Por isso que a gente sempre fala: Deus tem um propósito na sua vida, e glorifica Ele por isso, porque se Ele não tivesse mais, Ele já teria riscado o seu nome do livro da vida, e talvez até desta terra. Então aceita a correção esta noite, em nome de Jesus. Aprenda a ser filho. Aprende a ser filho. E o Senhor, o Deus, o nosso Deus, nos livrará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. Aleluia. E se alguma coisa te acontecer, ou vai ser para te ensinar, ou vai ser para te treinar, fica tranquilo, porque Ele estará com você. Aleluia. Não aceite apenas o Senhor como o seu Senhor e Salvador. Aceite a paternidade dEle. Você consegue senti-lo como pai? Feche o seu olho e deixa Ele te abraçar. Mesmo que o seu pai esteja vivo, eu estou falando de Deus, da soberania de Deus. Aceita a paternidade dEle. Você não é órfão, você não é esquecido, você não é rejeitado. Chama Ele todas as vezes que você precisar. Chama Ele. E se é necessário agora, clama a Ele onde você está, porque Ele vai passar com você por onde você estiver passando. Aleluia. Visita eles, Pai. Nos visita, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, que no decorrer desta semana, você vai se lembrar do que está sendo dito aqui hoje para você. Sabe por que você vai precisar lembrar? Porque você vai receber uma grande bênção. É isso que você veio buscar, né? Você vai receber esta vitória que você está
pedindo. Você crê nisso? Já está na sua mão. Não se esqueça no decorrer da semana de levantar as suas mãos para o céu e agradecê-lo na hora que você colocar a mão naquilo que você tanto está pedindo para Ele. E louva Ele, testemunha depois, para que os outros irmãos possam acreditar que Deus é real. Você já sofreu demais, já te prometeram muita coisa, mas esse não é um pai comum. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Olhem aqui. Desculpa aí pelos Guatambu. Homens, saiam com os olhos bem abertos. Responsabilidade é sua. Amém? A palavra hoje é essa. Responsabilidade é sua. Glória a Deus. Deus é Pai, igreja. E como diz o nosso irmão Washington, Deus é bom. Orem por Ele, Ele está bem, está estável. Ele está de férias. Então é melhor não pôr a mão de Deus, está com a mão dele, vocês não acham? Deixa ele quietinho lá, que lá ele não vai fazer bobagem, né? Lá ele vai poder ponderar, pensar, vai acordar, vai dormir, tadinho. Ele estava precisando de descansar. E na hora certa, a hora que tiver tudo certo, o Senhor opera ele e devolve ele para a família dele, para Tati, e devolve ele para o altar, porque ele nunca abandonou o altar. E olha que esse menino já passou poucas e boas, não é? Nunca. Tinha dia que ele subia sangrando no coração. Nós daqui de cima sabíamos bem. E ele louvava a Deus sem que ninguém percebesse a luta dele. Então deixa ele lá no spa. Vamos pensar assim. Gente, o menino está deitado. Roupa, comida e... Como é que é? Casa, comida e roupa lavada. Tem tudo. Ele está bem. E logo ele volta. Em nome de Jesus. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Amém? E tomem posse da alegria e da vitória que virá sobre vocês esta semana em nome de Jesus. Nós estamos encerrados. Deus abençoe vocês. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vão com Deus. Abraça o seu irmão. Irmã Analisa, que o próximo culto Aninha já tenha chego em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vão com Deus. A mãe da Tati está lá no fundo. Vão conhecer a mãe da Tati.